Boa noite, irmãos, irmãs. Inicia assim mais um encontro nessa noite, agradecendo por estarmos aqui, por essa oportunidade, por essa emanação de luz, de paz, não só para conosco, mas para com todos que estão nas vivências diárias e coletivas de nossas vidas, ao nosso trilhar do nosso caminho. Nesse instante, com as bênçãos dos céus, da Mãe Maria Santíssima, damos início a esse encontro de paz e de luz. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você for assistir. Meu nome é Gabriela, para quem não me conhece. Estamos em mais uma doutrinária virtual das Casas Irmãs de Jesus e de Jacó. E hoje a gente vai trazer um comentário aqui, né, guiado do texto Problemas Existenciais, que foi escrito em 2001 por Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Esse texto, ele é do livro Nascente de Bênçãos e ele traz, quando eu vi o tema, né, eu não tinha tido acesso ainda ao texto, e quando eu vi o tema, me veio diversas coisas em mente, né, o conceito de saúde, o quanto esse conceito de saúde vem evoluindo ao longo do tempo, né, o quanto a gente vem cada vez mais compreendendo a importância da saúde mental, na nossa saúde, né? A gente às vezes separa um pouco a saúde física das questões emocionais, das questões espirituais, mas que na verdade hoje a gente encara como um conceito muito unido, né? Quando a gente pensa no tema, no nome, né? Problemas existenciais, nossa, um tema vasto, né? Quais problemas a nossa existência em si pode trazer, né? Diversos. Problemas de convivência, problemas da gente se perder mesmo na nossa caminhada, no nosso propósito, né? Com as propostas que nós carregamos, trouxemos, né? Para cumprir nessa vida. Espíritos aos quais nos responsabilizamos de sermos cuidadores. Problemas existenciais envolvem relações, envolvem vida material, envolvem emprego, envolve salário, envolve ter comida, envolve ter casa, envolve uma série de coisas, né? Eu costumo dizer que a vida adulta, ela não é tão fácil quanto a gente aprende, a gente cresce entendendo, né, nos contos de fadas. Quem aqui nunca ouviu uma criança dizer, quando eu for maior, quando eu for adulto, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, né? Mal eles sabendo que a melhor fase é a fase em que eles estão, né? Nem para todas as crianças, infelizmente. E isso é uma coisa que a gente também vai falar um pouquinho mais na frente aqui, inclusive nesse texto. Mas, de uma maneira geral, né, é uma fase, assim a gente espera que para a maioria seja uma fase mais tranquila, né? Infelizmente, algumas das nossas crianças passam por questões muito severas na infância, né? E isso precisa também ser considerado e ser dito aqui, né? Mas, de uma maneira geral, né, a gente espera que seja um período mais fluido. Na vida adulta a gente já vai enfrentando, a gente já vai tomando mais conhecimento, percebendo quem nós somos, nos percebendo enquanto seres sociáveis, né, e vamos tendo os nossos pensamentos, vamos firmando as nossas questões, as nossas verdades, né, as nossas crenças, e também nos acompanham aí as contas, os boletos e as preocupações com o sustento, né? Que não podemos deixar de falar sobre isso. Isso é uma coisa, inclusive, que é importantíssima, porque a gente não pode desmerecer as diferentes dificuldades que as pessoas passam na vida adulta,
né? A gente sabe que, como eu havia dito anteriormente, nos contos de fadas as coisas são mais bonitas na vida adulta, né? Quando a gente chega até essa etapa, às vezes a gente se pergunta assim, será que é isso com todo mundo? Uma vez eu perguntei isso à minha psicóloga, vem cá, é assim com todo mundo ou é só comigo? Porque o negócio aqui tá pesado. Ela deu risada e falou assim, não, é mais ou menos assim, a vida adulta é mais ou menos assim mesmo, né? Cada um passando por dificuldades em níveis diferentes e trabalhando as questões que vieram trabalhar, né? Então, tem pessoas que passam coisas que nos deixam mais compadecidos, como, por exemplo, fome, miséria, que são coisas que normalmente chocam muito, né, a gente. Mas também tem pessoas que passam questões emocionais, perdas de entes queridos, de vários entes queridos, né? E são questões mesmo individuais, cada um veio para trabalhar essa questão em específico, né? E dor é dor, eu costumo dizer isso, que dor é dor, não tem mais ou menos, né? Eu não posso dizer que eu estou sentindo mais dor do que alguém, porque eu não estou eu não sou essa pessoa, essa outra pessoa. Eu não consigo ponderar isso, eu não consigo pesar isso, né, de uma maneira justa. A gente não consegue observar e dizer aquilo ali é mais ou menos de uma forma plenamente justa, ainda que a gente tente em alguns momentos e que a gente precise fazer isso, né, nem sempre a gente vai de fato conseguir, nem sempre não, a gente não vai conseguir ser plenamente justo nesse julgamento, né, porque é um julgamento sob o meu olhar, que é diferente da vivência daquela pessoa, né? Às vezes, questões que aquela pessoa passou na infância fazem com que ela tenha um pouco menos de resiliência ou um pouco mais de resiliência para uma situação que eu, por exemplo, que eu acho que eu teria, ou às vezes até situações próximas que eu teria também, né? Naquela condição, quando a gente vê uma pessoa em condição muito próxima à nossa, às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, caramba, que resiliência, se fosse eu não passaria por isso. Eu, inclusive, estou recentemente observando isso no meu grupo de amigos, né? Eu tenho 2 amigas em especial que estão passando por situações muito difíceis e eu olho assim e penso, não sei se eu teria essa resiliência, né, de passar por isso com tanta fé, com tanto cuidado e com tanta observação a respeito das coisas e com tanto aprendizado como essas amigas têm passado, né? Mas de fato a gente não consegue dosar e a gente não pode, não é bacana que a gente tente dosar dores, né? Às vezes a gente se depara com pessoas que têm esse hábito, né? De dizer assim, às vezes você vai desabafar e a pessoa vai falar por cima, e eu, né? E aí fala ali, é bem desagradável isso, né? E a gente não sejamos essas pessoas, né, que não têm empatia pelo processo do outro, ou que no momento que o outro está colocando as suas questões, que a gente fale por cima, que a gente fala, não pensa assim, tenha fé, e aí até corte a possibilidade da pessoa colocar aquilo para fora, né, drenar um pouco a necessidade de fala dela. Então, é isso, a vida adulta é isso, é difícil. A experiência existencial carrega consigo uma série de problemas existenciais que são únicos e são necessários ao nosso, muitos deles, Joana traz aqui alguns pontos em relação a isso, mas, no geral, muitos deles são necessários para o nosso desenvolvimento. São questões que a gente precisa observar, principalmente aquelas questões cíclicas, né, que recorrentemente estão acontecendo na nossa vida. São geralmente para nos chamar a atenção para determinados pontos que são importantes, né, para o nosso desenvolvimento. Mas Joana traz um texto que, apesar de ser de 2001, parece que o texto é de 2022, extremamente atual. Joana traz, na verdade, as dificuldades do relacionamento interpessoal causado pelas facilidades, né, de internet, dispositivos móveis, que inclusive está agora nos proporcionando a divulgação aqui desse trabalho, né? A amplificação, que ela traz
a amplitude, né, desse trabalho, a amplificação desse trabalho de atender mais pessoas, por exemplo. Então, de uma mesma forma que a gente tem uma série de benefícios de trazer essa questão de globalização dessa informação, né, a Joana traz alguns pontos especiais aqui que são importantes para o nosso desenvolvimento. Uma coisa muito importante que eu gostaria de colocar aqui, né, é que isso tem sido, inclusive, percebido nesse pós-pandemia, né? A gente tem percebido que depois desse retorno gradativo ao presencial, eu pelo menos tenho encontrado dificuldade de me relacionar, e eu também tenho observado isso em relação às pessoas, né? Na escola da minha sobrinha, inclusive, em conversa com uma psicóloga, ela também falou, né, que isso está acontecendo também dentro da escola com as crianças, essa dificuldade de se relacionar, de dosar as emoções, as sensações, o toque muitas vezes, né? E por aí vai. Toda vez que eu falo sobre isso, me vem muito na mente o bicho, né? Não sei se todo mundo sabe, eu sou bióloga de formação e para biólogo a gente não separa, como o espiritismo faz, o reino nominal, né? A gente não tem essa separação. Na biologia, a gente fala de reino animalia, ou seja, reino dos animais. Nós somos da subespécie Homo sapiens sapiens e estamos inclusos dentro do grupo dos mamíferos, que são aqueles animais que amamentam, né? Que têm as glândulas mamárias desenvolvidas para fornecer o leite materno às suas crias. Normalmente, né, nós, dentro do grupo dos mamíferos, a gente tem um desenvolvimento de uma região chamada neocórtex, e essa região, ela confere uma série de desenvolvimentos que separam alguns desses grupos animais, né? E a gente também carrega com a parte desse processo o desenvolvimento das nossas emoções, muito focado aí num sistema que a gente chama de sistema límbico, né? O sistema límbico, ele é o que de fato ele fica aqui na nossa cacholinha, apesar da gente falar muito das emoções no coração, na verdade, as emoções, elas são mentais, né? E o sistema límbico, ele está diretamente responsável por processar esses sentimentos e essas emoções que a gente tem, e esse sistema está associado ao nosso sistema sensorial. Então, as nossas emoções estão relacionadas a como a gente capta essas informações do ambiente e como a gente processa essas informações. Isso tem uma rede complexa envolvida, tem relação com as nossas experiências, né? Tem relação com memórias afetivas que nós temos, e também tem relação com o nosso sistema endócrino. Daí a gente falar muito do coração, né? Quando a gente encontra aquele crush, ou quando a gente está em uma situação em que a gente está em perigo, por exemplo, o coração logo dispara, a pupila dilata, porque a gente ativa, né, o nosso sistema de estresse, que é um sistema chamado de sistema luto-fuga. Na verdade, o nosso cérebro, ele está conectado com diversas, a gente tem uma rede, né, partindo não só do cérebro, mas de todo o sistema nervoso, partindo para todas as partes do nosso corpo, captando informações, interagindo com coisas que a gente nem imagina. Por exemplo, hoje se fala muito a respeito do eixo intestino-cérebro, e o intestino sendo considerado aí um segundo cérebro, tendo uma importância grande nesses processos. Nós podemos falar também sobre a importância do neurodesenvolvimento, né? Joana fala desses dispositivos eletrônicos, e há uma necessidade de fato de regrar isso no nosso processo evolutivo, porque a gente tem um desenvolvimento neurológico muito expressivo aí durante a infância, naquela fase de crescimento,
né? E a gente também vai tendo aí plasticidade ao longo da vida para modificar algumas interações, às vezes algumas células que morrem, e a gente forma novas conexões dentro dessa fiação que é o nosso sistema nervoso. Então, aqui também a gente precisa relatar a importância, né, do uso exagerado desses dispositivos, na falta de atenção também dessas crianças e tantas outras complicações, geração de ansiedade, né, algumas questões que inclusive foram discutidas na pandemia em relação ao momento do retorno dessas crianças ao presencial, justamente por conta do uso exagerado de tela, né, que foi necessário naquele momento e pode ser que seja necessário mais alguma vez, a gente não sabe se vamos precisar retornar àquela condição inicial. Esperemos que não, né? E tudo indica, e graças à ciência, estamos seguindo para não, né? As novas variantes estão sendo aí acobertadas pelas vacinas, né? Mais novas. As variantes mais novas estão sendo acobertadas pelas vacinas que já tomamos, né? Então, graças à ciência, a gente acredita que a gente não vai retornar àquele momento de início da pandemia, né? Das incertezas de início da pandemia. O outro ponto também que é importante é que, como nós somos mamíferos, e aí todo o grupo dos mamíferos tem uma parte emocional bem desenvolvida. Então, se fazem conexões. Então, o que a gente tem? Quem tem um pet aí, por exemplo, um cachorro ou um gato, percebe que esses animais, eles têm uma conexão especial com os seus donos. O que a gente já não percebe muito claramente, tão fortemente, com outros grupos animais, né? Então, os mamíferos, ele tem essa necessidade de se relacionar, de se conectar. Nós, inclusive, hormônios que são importantes, como a ocitocina, que é importantíssimo durante o processo de expulsar o bebê do útero no momento do parto, assim como também no processo de amamentação, e é por isso que a mulher ela pode sentir cólica, por exemplo, né, durante o processo de amamentação, porque isso, a ocitocina, ela facilita as contrações uterinas e ela é importante na hora do parto. Ela também é importante no momento de ejetar o leite, né? A gente tem o equilíbrio aí de dois hormônios, um que tem uma importância de fabricar, de estimular a fabricação, e outro de ejetar, e aí a ocitocina está relacionada a esse processo de ejeção de leite. Esse hormônio, ele também é dito como hormônio do amor, ele é um hormônio importantíssimo nas conexões, né? Ele conecta as pessoas, ele faz com que a gente sinta empatia, e é um hormônio que ele pode ser liberado com um simples abraço, com um simples carinho, com um simples beijo, com um simples sorriso, com algo que inebria, né, o nosso ser. Então, essa necessidade de inter-relacionamento pessoal é fundamental para o nosso desenvolvimento. Além disso, também, nós vivemos em um esquema de sociedade semelhante ao que a gente vive, ao que as formigas fazem, por exemplo, né? Cada um tem um local dentro do formigueiro, uma atividade a exercer dentro daquele formigueiro. Nós também vivemos em situações semelhantes, né? Nós vivemos em sociedade, a gente precisa de pessoas exercendo os mais diversos cargos e as mais diversas funções para que as coisas funcionem. Então, a nossa vida é pautada e é voltada nessas relações interpessoais, seja por conexões emocionais e afetivas, ou seja por uma pessoa que eu nem vi, que eu não me conecto, mas que é essencial para que eu possa ter uma vida saudável, por exemplo. Como, por exemplo, o rapaz que faz a coleta de lixo, que ele trabalha no caminhão da Limpurb, por exemplo, ele tem um papel importantíssimo na minha saúde. Ainda que eu não conheça, ainda que eu não consiga me conectar, ainda que eu não tenha a oportunidade de conhecê-lo e me conectar emocionalmente com ele. Eu preciso dessa pessoa para que eu possa ter uma vida confortável. Assim como alunos precisam de professores, como eu, por exemplo, para ter o seu desenvolvimento acadêmico,
né? Alunos precisam de professores do primário para aprender a ler e a escrever, por exemplo, assim como nós precisamos das mais diversas profissões, do motorista de ônibus, do cobrador de ônibus. A gente precisa das mais diversas atividades laborais sendo desenvolvidas para que a gente possa ter a nossa vida caminhando, funcionando, ainda que a gente não perceba isso diretamente. Então, quando a gente fala dessa dificuldade de interconexão, né, a gente fala de algo muito mais profundo do que só o desenvolvimento individual e as conexões individuais. Para além disso, também a gente fala também, né, ficou redundante, mas para além disso, a gente também pode trazer outras questões até como manutenção, né, da nossa espécie, né? Tanto individualmente, né? Que a gente precisa do outro às vezes para ter uma boa condição emocional e mental, a gente precisa se relacionar, isso é importante para o nosso desenvolvimento cognitivo, isso é importante para o nosso desenvolvimento emocional, isso é importante para a nossa saúde, né? Mental e física. Como também falamos de relacionamentos afetivos, né? Com possibilidades aí, nesse caso, se eu falo de manutenção da espécie, eu tô falando de possibilidade de geração de filhos, tá? Não quero dizer aqui que casais que tenham outras configurações são muito bem-vindos e podem adotar aí, né? E adotam e gestam também, né? Crianças. Às vezes a gente tem casais que são homoafetivos e que gestam aí através de doadores e que também contribuem aí para o processo de desenvolvimento da nossa espécie. Não quero fazer aqui nenhuma exclusão de relação familiar. Família é família na configuração que ela vier. Tendo amor, é lindo. Então, Joana, eu me permito agora trazer alguns pontos aqui do texto de Joana. Ela fala assim: graças à internet, às facilidades de comunicação via satélite, a comunidade e a comodidade de manter convivência com outras pessoas sem sair do lar e de terem simplificadas as atividades de compras, vendas, recreações virtuais. Além disso, há uma preocupação com violência urbana, né? E isso é meio que, esse estado é meio que conveniente para as questões que a gente traz da nossa existência, né? Principalmente quando a gente fala do nosso país. Eu tenho uma amiga que ela mora fora há bastante tempo e ela fala que aqui a gente vive um pouco em estado de alerta, né? Que ela sentiu um pouco de diferença. Então, falando aqui da nossa realidade, né? A gente se preocupa com diversas coisas. Fora também outras preocupações também vão existir, né? Então, o texto traz essas questões, né? E eu já falei também um pouco sobre a pandemia, o quanto a pandemia meio que trouxe esse medo de conviver, né, pra gente. E tem sido mais difícil mesmo esse retorno, mas é importante que a gente faça esse movimento de desconfortável, aparentemente momentaneamente, mas que é essencial para o nosso desenvolvimento e para o nosso equilíbrio mental e emocional. Outro ponto também que Joana traz é a questão da utilização da pornografia, de erotismo macabro, de criminalidade, né? Há uma preocupação aí, com certeza, das mães com as suas crianças em relação à utilização, né, desses dispositivos, e infelizmente a facilitação. Recentemente, inclusive, nós tivemos um caso aqui no Brasil que chocou um pouco, com uma pessoa famosa, né, com o uso de imagens relacionadas à pedofilia. Quem nunca aqui ouviu falar a respeito de crimes cibernéticos, né, das mais diversas ordens? Recentemente, inclusive, eu tive uma amiga que teve todas as contas hackeadas, teve um prejuízo danado, inclusive contas de trabalho mesmo, né? Então, a gente tem todas essas preocupações extras, apesar da gente ter uma série de benefícios, a gente também tem os malefícios, e é importante saber dosar disso, né?
E aí ela traz uma coisa que é importante, por exemplo, a facilidade hoje que a gente tem de penetrar culturas, de visitar museus, fazer visitações, né, de museus, bibliotecas, universidades, a facilidade que a gente tem também de fazer inscrições, por exemplo, em processos de intercâmbio, espalhados pelo mundo, a facilidade que a gente tem de se comunicar. Eu tenho amigas que moram fora do país, que moram em outros estados, e que eu consigo manter ainda o contato devido a essa facilidade que a gente tem de WhatsApp, de ligação, sem aqui fazer publi, mas já fazendo sem querer, né, da gente ter essa possibilidade de conectar. Abre-se também a possibilidade, na verdade, de ampliação dos conhecimentos, né? Hoje, por exemplo, eu tomo um curso com pessoas de outros estados, coisas que não ocorreriam, né, se a gente não tivesse essa facilidade desse campo virtual. Mas, por outro lado, se traz o isolamento, se traz um cansaço também mental, né, que a gente fica, às vezes, associado. Tem vezes que eu quero pegar a tela, no período da pandemia, às vezes eu queria pegar a tela e arremessar, né, o celular, arremessar, porque eu não queria nem olhar, me dava agonia pela necessidade mesmo da gente ficar ali muito tempo vinculado à tela, à aula, enfim, uma infinidade de atividades ali virtuais, né? Eu, inclusive, trabalhei um período em atividades virtuais e era um período mesmo que chegava de uma hora que eu cansava mesmo, chega a sentir a energia um pouco mais baixa, né? E a gente, então, ela traz como importância da gente reativar, né, essa sociedade mais fraternal, reativar essa convivência humana que é nossa, da nossa espécie, né? Nós somos mamíferos, nós temos a possibilidade de fazer essas conexões, é intrínseco do nosso corpo, é biológico, a gente precisa fazer essas conexões, né? É importante para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio. Eu costumo dizer que a vida, ela tem vários pontos e a gente não é só trabalho, não é só vida material, não é só centro espírita, não é só vida espiritual, mesmo que não seja centro espírita, outra conexão aí que você faça religiosa, não é só espiritualidade, não é só... A gente tem uma série, a gente precisa de amigos, a gente precisa ter boas conexões familiares, a gente precisa achar o equilíbrio entre as nossas conexões, né? Não ser permissivos com relacionamentos abusivos, dar limite aos outros também. A gente precisa se conhecer para saber os nossos limites. Como é que a gente faz isso? Convivendo. Tem laboratório melhor do que a gente conviver para aprender? Quem nunca aqui, minha mãe mesmo é craque para fazer isso comigo, Dona Kátia. Vai lá na feridinha, minha filha, isso aqui que você não observou, ela vai lá, respira fundo e diz, é mesmo, nunca tinha reparado isso. A gente precisa muitas vezes do outro para nos tirar desse processo de autossabotagem. Então também é importante no nosso autoconhecimento, né? E aí às vezes a gente observa que as pessoas parecem meio estranhas, egoístas, falta de empatia. Gente, como é comum falta de empatia, que elas estão meio indiferentes, né? E aí? O que podemos fazer diante disso, né? Então, ela traz um conselho, né? De que sejamos peça-chave importante nesse movimento aí de mudança, né? Convocando esses membros familiares, por exemplo, ao nosso convívio, convocando amigos ao nosso convívio, saindo dessa fuga do pessimismo, do desinteresse, do desinteresse de trocar opiniões, de ouvir com cuidado e com empatia, né? De discutir o que cabe e o que é agradável, que a gente viveu um momento tenso, né? Recentemente, que não vale a pena relembrar, em que foi difícil realmente ter conversas saudáveis, mas a gente também precisa saber recuar quando a gente sabe que a gente não tem o que acrescentar, mas também se permitir acrescentar a vida do outro e permitir com que o outro acrescente na nossa vida também, né? A gente não pode deixar essas muralhas
crescerem entre a gente. Então, Joana traz aqui que o que antes era decidido no lar, no conselho familiar, agora é transferido para profissionais especializados, encarregados de dirimir problemas e dificuldades, estudar essas dificuldades sem um conhecimento profundo do caso. Exceto o que lhe é relatado com cota de emoção e de paixões do narrador, igualmente preocupados com os próprios problemas e com os lucros que lhe podem resultar do trabalho que dedicam. A sabedoria da convivência doméstica foi substituída pela argúcia e habilidade de outras pessoas que se transformam em conselheiras das causas alheias, que sempre procuram fórmulas fáceis e soluções apressadas, sugerindo não poucas vezes condutas extratemporâneas que deixam dilacerados os sentimentos de seus companheiros e familiares. Isso aqui é um ponto bastante importante. Eu, enquanto também atuante dentro das terapias holísticas, eu tenho um cuidado muito extremo com isso, porque eu vejo as pessoas querendo soluções rápidas, né? É igual aquele vídeo que a gente assiste 2 vezes. A vida parece que tá andando em 2 vezes, e eu assisto o vídeo em 2 vezes, não me julguem. E eu ouço o áudio também 2 vezes, não me julguem. Mas a vida, ela não precisa ser em 2 vezes, né? A gente não precisa, ela não pode ser em 2 vezes. A gente não vai poder acelerar esses processos, tornando eles antinaturais, né? A gente não vai ter soluções rápidas. Então, por exemplo, quando eu oferto uma consulta de radiestesia que traz um conhecimento profundo, eu tenho muito mais pedidos de atendimento de tarô, que é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento, mas que as pessoas preferem usar para adivinhação, né? Como se aquilo ali, a visualização daquele oráculo fosse uma coisa encaixotada, estanque, exatamente cartesiana, exatamente daquela forma que vai ocorrer. Não é, tá? Às vezes a gente abre o tarô ali num dia, mas você tem uma oportunidade de refletir e rever a sua forma de agir, e você muda a sua forma de agir, e portanto você muda o desfecho da situação também. Então o tarô é para isso. Poucas pessoas utilizam as terapias holísticas dessa forma. Uma outra coisa que eu observo também, as pessoas acham que terapias holísticas pontuais, aquelas que são pontuais, em que você faz um atendimento, substitui a terapia continuada, que pode ser feita, por exemplo, por terapeutas transpessoais ou psicólogos, por exemplo, né? Não substitui, né? Ou pessoas aí vendendo como coaches, por exemplo, né? Que podem, como se pudessem substituir o trabalho de um psicólogo. Não, gente, são trabalhos complementares. O nosso autoconhecimento é da vida toda. Um trabalho que você faz dentro de um curto período de tempo, ele nunca vai substituir a sua caminhada de autoconhecimento diária, né? Então, o que Joana traz aqui como solução, né? Quando a gente tem esses problemas existenciais que nos assaltam, que nos passam aí, né? Nos atropelam, né? Que a gente precisa se recolher, meditar, buscar o evangelho, refletir sobre as lições, né? Refletir sobre como o nosso caminhar interfere na vida do outro, como a gente toca a vida do outro, como o outro toca a vida da gente também, né? É importante a gente observar. Uma coisa que é importante sobre a meditação é que eu vou trazer aqui, Rossandro, em minha defesa, né? Trazendo que meditação é só uma das formas. Nem todo mundo se conecta com o Ho'oponopono, nem todo mundo se conecta com meditação, nem todo mundo gosta de reiki, nem todo mundo gosta de barras de axis. Qual é a sua forma de se conectar com a sua essência? É isso que você precisa saber. E sabendo disso, como é que eu chego a saber isso? Como é que eu tenho essa informação? No meu processo de autoconhecimento. Então, devemos sim usar essas terapias integrativas, complementares, terapias holísticas, né? Para complementar a nossa caminhada de terapia continuada, né? De autoconhecimento continuado diário. Uma outra coisa importante também que Joana coloca é que a gente não pode simplesmente também aceitar as ideias desses profissionais que desempenham esses trabalhos, né? Simplesmente porque eles são capacitados para fazer isso, né?
mas que a gente deve refletir, a gente deve ter uma consciência crítica, né, a respeito da nossa vida e das nossas escolhas, construir a nossa identidade. Assim, aprende a pensar antes de agir, para que o faças corretamente. E se buscares a ajuda de um profissional nessa área, reflexiona em torno da sua opinião e diretriz, como eu estava falando agora há pouco, evitando seguir a sua orientação apenas porque se trata de uma pessoa que reconheces como capacitada. Em qualquer situação, Jesus busca a sua inspiração e não te faltarão os recursos para tornar mais amena e feliz a tua existência. Então, que possamos compartilhar, que possamos produzir ocitocina, que possamos nos conectar. As conexões é que fazem com que a gente cresça, com que a gente se observe, com que a gente saia da nossa zona de conforto, com que a gente se impulsione a ser alguém melhor. Quando a gente olha para o outro, a gente muitas vezes guarda a nossa dor no bolsinho, vê que a nossa dor não é tão grande assim. Quando a gente se conecta com o outro, a gente tem aquela explosão de sentimentos, de coisas boas, de alegria que nos trazem vontade de viver. Quando a gente vive um ambiente saudável, né? Ou quando a gente encontra uma distância saudável dentro dos ambientes em que a gente vive mais feliz. Quando a gente se conecta, porque somos seres sociáveis. Então, aproveitemos esse retorno ao convívio social e esse laboratório vasto de aprendizado sobre a gente e sobre o outro, né? Porque a gente também, para ter empatia, a gente também precisa conseguir fazer essas conexões de maneira saudável, a gente precisa conseguir ter o olhar fora da nossa caixinha, fora da nossa visão. Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção. Um cheiro. Agora vamos passar para o atendimento espiritual. Fechemos os nossos olhos. Mãe Maria, rogai por todos nós. Rogai e rogai por nossas vidas, pelos nossos lares, pelos laços que estamos ligados nos nossos compromissos, filhos, companheiros, famílias, amigos, conhecidos, vizinhos, desconhecidos, a todos que assim já não se encontram mais presente com o corpo físico, mas tão presentemente, porque convivemos com cada um deles e as suas essências continuam conosco, nos dando assim a substância para vivermos melhor. Que abençoe todo esse ciclo de vivência nas nossas jornadas, que ilumine nossos passos com a sua grandeza divina, que seu manto sagrado nos dê sim força, coragem cristã, alegria, sabedoria e discernimento, mais simplicidade para as nossas vivências. Que as suas bênçãos de Maria sempre presentemente se multipliquem em nossas vidas e que possamos também se multiplicar na vida de todos que estão conosco. Tudo é possível. Assim caminharemos juntos, com amor, com estima, com respeito, lembrando sim de Jesus, dos anjos guardiões, dos benfeitores espirituais. É assim que emanamos as suas bênçãos e seu atendimento fraterno sobre nossas vidas, não só nessa noite, mas em todos os dias de nossas vidas. Obrigado, Mãe Maria. Obrigado, Mãe Maria. Obrigado, Mãe Maria, e toda a sua equipe espiritual. É assim que os nossos corações emanam para ti a nossa gratidão. E assim seja. E assim damos por encerrado o encontro dessa noite, solicitando sempre muita paz para todos nós e que o círculo branco da paz e da harmonia
se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos proteja, nos guie sempre, sempre, que assim seja.